Então, muito bem. Então, boa noite a todos novamente, né? Bem-vindos novamente à disciplina Gestão da Qualidade Total, né? E nós vamos iniciar, então, essa nossa disciplina, tá bom? Tá? Somente lembrar para vocês, tá? Que talvez a prova conclusiva, tá? Eu consiga estar postando para vocês amanhã, tá bom? Tá? Mas aí eu também dou um prazo maior, né? Para que vocês possam fazê-lo, tá? Eu estou falando isso porque provavelmente alguns alunos aí já receberam, né? Um e-mail da faculdade, né? Dizendo que a prova já estaria disponível agora a partir das 9, tá bom? Tá? Mas eu não consegui ainda finalizar essa prova aqui para vocês, tá bom? Tá? Mas não se preocupem, a prova vai estar disponível, né? E aí vocês vão ter tempo suficientes aí para fazer essa prova conclusiva, tá bom? Tá? Novamente, essa é a última aula, tá? Dessa disciplina de gestão da qualidade total, né? Tá bom? E eu vou agora compartilhar, né? O material da última aula para a gente começar, né? A nossa aula de hoje, tá bom? Tá? Então vamos lá, estou compartilhando, vocês já devem estar enxergando o meu material, né? Tá bom? Tá? Então, pessoal, na última aula, né, nós começamos a falar sobre algumas ferramentas da qualidade, né? Falamos lá falamos lá do fluxograma, né? Fluxograma de processo, né? Falamos lá da técnica de grupo, né? Tá? Falamos lá do histograma, falamos lá do diagrama de dispersão, falamos da estratificação, né? Tá? E agora a gente vai iniciar essa aula de hoje, né? Também com uma ferramenta super importante, né? Que é o diagrama de Pareto, tá? E aí lembrando até, né, a fala, né, da nossa colega Renata, né, tá? Quando a Renata falou da curva ABC, tá? O diagrama de Pareto, né, ele se baseia nessa tal curva ABC, tá bom? Tá? Então, o que que é o diagrama de Pareto, né? Então, novamente voltando aqui no slide, né? Tá? O diagrama de Pareto ele foi um diagrama, né, criado pelo Pareto, né? Que ele foi um economista e sociólogo italiano. Vejam aí, vejam o período em que o Pareto ele viveu, né? De 48 a 23, né? Então, ou seja, ele é um princípio, né, que foi desenvolvido há muito tempo atrás, né? E esse princípio do Pareto, ele também era conhecido por regra 80-20, tá? Isso é utilizado, e o diagrama de Pareto era utilizado para muitas coisas, não só na qualidade, né? Mas também, né? Muito, né? Mediante, por exemplo, a curva ABC, né? Ele é muito utilizado para quem trabalha com gestão de estoques, né? Para quem trabalha com vendas, né? Tá? Para você saber, por exemplo, né? Na maioria das empresas, né? Acontece mais ou menos o seguinte, né? 20%, né, dos meus clientes perfazem 80% do faturamento da minha empresa, tá? Né? Ou 20%, né, dos meus produtos perfazem mais do que 80% do valor de estoque que eu tenho dentro da minha empresa, tá? Então, ou seja, o princípio do Pareto, ele diz o seguinte: se eu quero melhorar, né, o desempenho de uma determinada situação, não preciso ficar trabalhando com tudo, né? Se eu localizar aqueles 20% que representam 80%, eu já resolvo muita coisa dentro da minha organização, tá? Então a regra dos 80-20 é 80% das causas triviais, eles respondem por cerca de 20% dos resultados mais significativos, né? E por outro lado, 20% das causas essenciais respondem por 80% dos resultados mais importantes, né? Então, novamente, se eu estou querendo trabalhar, né, no aumento do faturamento da minha empresa, tá? E eu sei que 20% dos meus clientes, né, perfazem 80% do meu faturamento,
Não adianta eu tentar vender mais para um cliente que não está dentro dos 20%, tá? Eu vou conseguir aumentar a venda, mas vai ser muito pouco, tá? Se eu quero aumentar vendas, eu tenho que trabalhar naqueles 20% dos clientes, né, que representam 80% do faturamento da minha empresa, tá bom? Tá? Então esse é o princípio aí do Pareto, tá? É o princípio do 80-20, tá? Então 80%, né, tá? Eles correspondem às causas essenciais e 20% das triviais, tá? E aí eu vou direto no exemplo aqui para vocês entenderem também melhor, tá? Então, um exemplo, tá? Eu estou trabalhando lá na minha empresa, né? Na área de manutenção, né? E a minha empresa, ela está com muito problema de máquina parada, né? E a gente sabe que para uma área de manutenção, máquina parada é um dos principais problemas, né, que essa área tem, né? Porque a área de manutenção, a principal finalidade da área de manutenção é manter os equipamentos operando, tá? Então eu tô lá trabalhando na área de manutenção, né? E eu quero reduzir o tempo de máquina parada, tá? Aí eu primeiro vou fazer um levantamento, né? Então que levantamento que é, né? Então, toda vez que a máquina ela parar, tá? Por algum motivo, tá? Eu vou lá planilhar, né? Colocar qual foi o motivo que a máquina parou, né? Então, se a máquina parou, por exemplo, porque quebrou alguma peça, né? E o mecânico de manutenção tem que ir lá desmontar a máquina e trocar a peça, toda vez que vem aqui parou por quebra de peça, eu vou lá e coloco um xizinho lá na manutenção corretiva, tá? Toda vez que a máquina parou, né, para trocar uma determinada ferramenta, né, que desgastou, né, para ela continuar operando, eu vou lá e coloco um xizinho lá em troca de ferramenta, tá? Toda vez que a máquina parou, né, para fazer carga e descarga de material, né, eu também vou lá e coloco um xizinho, tá? Aí a mesma coisa para manutenção preventiva, né? Para testes de engenharia, né? Toda vez que a máquina faltou porque não tinha material, parou porque não tinha material para ela trabalhar, né? Toda vez que a máquina parou por falta de programa, né? Então, ou seja, não tinha um pedido, né? E, portanto, eu não liguei a máquina porque eu não tinha nenhum pedido para fabricar, né? E falta de energia elétrica, tá? Aí depois de um mês, né, levantando, né, todos os motivos, né, que a máquina parou, né, eu cheguei a essa tabela que vocês estão vendo na frente de vocês, tá? Então, ou seja, então naquele mês, tá? 31 vezes que a máquina parou foi devido a algum problema de manutenção corretiva, tá? Alguma peça quebrou, né? E eu tive que parar a máquina para substituir aquela peça, tá? 18 vezes a máquina parou para troca de ferramenta, 9 vezes para carga e descarga, né? 8 vezes para fazer manutenção preventiva, uma vez para fazer teste de engenharia, né? 2 vezes a máquina parou porque faltou matéria-prima, né? 2 vezes a máquina parou porque não tinha programação de peça para fabricar, né? E uma vez a máquina parou por energia elétrica, tá? Então, novamente, eu não tenho lá na minha empresa recurso, né, para poder trabalhar com todas essas causas, tá? E aí eu tenho que ter uma forma, né, de escolher quais são as causas mais importantes para trabalhar, né, tá? E colocar os meus esforços, né, os meus recursos nessas causas, tá? E aí vem a finalidade do nosso diagrama de Pareto, tá? Então, se eu pego as principais causas, né? Então, aqui, por exemplo, né? Se eu somar, tá? 31 com 18, com 9, blá, blá, né? Se eu somar essa coluna daqui, ela vai me dar 72 causas, né? De parada de equipamento, tá? Aí, o que que eu faço, né? Manutenção corretiva, tá? Ela foi, teve como origem 31 vezes que a máquina parou, tá? Aí o que que eu faço aqui, pessoal, tá? Eu pego 31, né? Divido por 72 e multiplico por 100, tá? Aí eu encontro o valor de
43%, tá? Então eu sei que 43% das vezes que a máquina parou foi devido à manutenção corretiva, tá? Aí vamos lá para a segunda falha, né? Tá? 18 vezes a máquina parou para troca de ferramenta, tá? Para saber o percentual disso, o que eu faço? Eu pego 18, né? Novamente, divido por 72, né? Divido pelo total, multiplico por 100, 25% das vezes que a máquina parou, né? Foi para troca de ferramenta. Carga e descarga. 9 vezes a máquina parou para carga e descarga. Como que eu faço para saber o percentual? 9 dividido por 72 vezes 100. Eu vou encontrar aqui 12,5% das vezes, né, que a máquina parou foi devido a carga e descarga, tá? E a mesma coisa manutenção preventiva, ó. Parou 8 vezes por manutenção preventiva, 8 dividido por 72 vezes 100 vai dar 11,1%. Então, 11,1% das vezes, né, que a máquina parou foi para manutenção preventiva, tá? E outros, obviamente, são aqueles outros efeitos somados, tá? Aí, olha o que é legal aqui no diagrama do Pareto, ó. Manutenção corretiva, ela era responsável por 43%, né, dos motivos de parada de equipamento, tá? Troca de ferramenta era 25. Então, quando eu somo 43 com 25, tá? Eu chego a 68, tá? Significa que manutenção corretiva e troca de ferramenta, tá? São as causas de 68%, tá? Das paradas de equipamento, tá? Se eu somar 68 com mais 12,5, tá? Eu chego a 80,5, tá? Então significa o quê, tá? Que 80,5% das vezes que a máquina parou, né, foi devido ou à manutenção corretiva, tá? Ou à troca de ferramenta, ou à carga e descarga, tá? Então, se eu quiser melhorar, né, melhorar o tempo de máquina operando, tá? Eu tenho que trabalhar em uma dessas causas aqui, ó, tá? Que são as causas mais significativas, né, que vão me dar um melhor resultado para minha empresa, tá? Então, se eu trabalhar para diminuir, por exemplo, troca de ferramenta, né? Eu diminuo, obviamente, esse percentual, né? E aí, obviamente, o percentual de máquina parada também vai ser menor. Tudo bem? Tá? E aí, se eu quiser graficar também, eu faço o que a gente chama de gráfico acumulado, né? Então, por exemplo, né? Então, manutenção corretiva, né? Eu sei que, né? Aproximadamente 30%, né? Dos meus problemas foi devido à manutenção corretiva, tá? Manutenção corretiva mais troca de ferramenta, né? 50%, né? É devido a essas duas causas, tá? Até chegar lá nos meus 100%, tá? Então, se eu quero trabalhar, né? Então, novamente, princípio do 80-20, né? Se eu quero trabalhar nas maiores causas, né? De parada de equipamento, eu vou nessas causas que estão aqui na parte de cima do meu Pareto, tá? Que é onde eu vou ter um melhor resultado da minha empresa. Tudo bem? Tá? Pessoal, ficou claro ou não? Tá? Aqui um exemplo, né? Então, se uma determinada empresa ela deseja priorizar ações para diminuir a quantidade de defeitos dos produtos, né? E aí aí eu coletei alguns dados na minha empresa, tá? Olha que situação interessante, ó, tá? E aqui eu peguei assim, o produto A, né? Produto A, naquela minha linha de produção, né? Ela produziu 10.000 peças, né? Naquele mês, né? Dessas 10.000 peças, 98 peças saíram defeituosas, tá? Dando um percentual de 1%, né? Cada peça defeituosa custava R$ 2,50, né? E o custo total das 98 peças defeituosas foi de R$ 245, tá? A peça B, né? Eu produzi 2.010 peças, né, naquele período, né? 20 peças eram peças defeituosas, né? Deixa eu só admitir alguém que entrou aqui, pessoal.
Então vamos lá, ó, de novo, né? Peça B, tá? O produto B, né? Produto B, eu produzi 2.010 peças, né? Dessas 2.010, 20 peças saíram defeituosas, né? Dando um percentual também de 1%, tá? Custo de cada peça defeituosa é R$ 4,50, né? Dando um prejuízo para minha empresa de R$ 90 naquele mês, tá? A peça C, né? Eu produzi 20 peças, né? Só que dessas 20 peças, 15 peças saíram defeituosas, tá? Dando um percentual de defeito de 75%, tá? Cada peça defeituosa custava R$ 7,00, né? Dando um custo total de prejuízo de R$ 105 para minha empresa, tá? E assim por diante até chegar na peça F, tá? E aí vamos lá, se eu sou gestor, né, da minha empresa, né? Se eu sou gerente lá dessa empresa, né, e eu quero, né, melhorar, né, melhorar o desempenho dessa minha empresa, né? Em qual peça eu deveria trabalhar primeiro, tá? Obviamente eu não consigo, né? Pelo princípio do Pareto, eu não consigo trabalhar para tentar melhorar, né? As 6 peças ao mesmo tempo, tá? Eu não tenho nem recurso, não tenho nem pessoal para ficar trabalhando, né? Para melhorar as 6 peças, né? E não tenho também dinheiro, né? Para poder trabalhar na melhoria dessas 6 peças, tá? E se vocês fossem gestores, né, dessa empresa, né, qual a peça que vocês iriam pedir, né, para o pessoal de vocês trabalhar primeiro para melhorar, tá? Alguém quer dar um chute? Ninguém quer dar chute nenhum? Eu iria na peça E, no produto E. Por quê? Eu tô tendo um prejuízo de R$ 300 ali. Ah, não, é o D, né? 385. Beleza, essa é uma visão, tá? Essa é uma visão. Alguém tem uma visão diferente? Ah, Uma produto A. peça F, Peça F, por quê? porque o percentual de defeito dela tá maior. Se trabalhar em cima É, dela, eu vou ter mais. Vou resolver um problema e diminuir legal. Tá. a perca. A sua visão também foi muito boa, né? Porque você veja bem, cada 6 peças que o cara produz, 5 sai com defeito, tá? Então essa é uma visão também interessante. Alguém quer chutar mais alguma coisa? Não, tá? Pessoal, é assim, tá? Quando a gente faz o diagrama de Pareto, tá? Não tem certo e nem tem errado, tá? Então, por exemplo, se eu quero, né? Se eu quero olhar, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu sou, né? Se eu sou o gerente de produção, tá? Se eu sou o gerente de produção, tá? Eu vou olhar essa quantidade de peças defeituosas, tá? Porque o produto que me produz mais peça defeituosa é aquilo que me dá mais problema lá na produção, né? Porque eu vou ter que refazer essas peças defeituosas, tá? Então, se eu sou gerente de produção, talvez eu priorizaria por esse Pareto aqui, ó. A, E, D, B, C, F, tá? Eu iria, muito provavelmente, trabalhar primeiro nesse A, né? Que é a peça que mais que é a peça que mais dá peça defeituosa, né? Depois a D, né? A E, né? Depois a D, né? Que é o que a gente vê nesse Pareto daqui, tudo bem? Então, se eu tenho a visão do gerente de produção, né, eu vou olhar qual é a peça que mais dá peça defeituosa, tá? Aí, a nossa colega, né, ela provavelmente é a gerente da qualidade, tá? Por quê? Porque ela está preocupada com o percentual de peças defeituosas, né, que são geradas lá na linha de produção, tá? E aí o Pareto que ela vai usar é o Pareto de de porcentagem de peças defeituosas, ó. Então aqui é o F, o C, o D, o E, né? Tá? Agora, se eu sou, né, o cara de custo, né, que teve alguém também que me falou,
Aí eu vou trabalhar com DEACBF, tá? Qual que é o certo? Todos são certos, tá? Dependendo do ponto de vista, dependendo do ângulo, né, de visão que eu tenho, tá bom? Tá? Então, se eu sou o cara financeiro, né, muito provavelmente eu vou pedir para trabalhar primeiro na peça A, tá? Se eu sou o cara do gerente, se eu sou o gerente de produção, eu vou trabalhar na peça A primeiro, para melhorar, tá? E se eu sou o gerente da qualidade, eu vou trabalhar na peça F, tá bom? Tá? Então não tem certo, não tem errado, tá? É a forma como eu vou analisar, né, os dados do Pareto, tá bom? Tá? E aqui, pessoal, obviamente nós não vamos fazer agora, né, mas fica aí, né, no material de vocês, caso vocês queiram, né, treinar e desenvolver o Pareto, né, aqui tem um exemplo aqui tabelado, né, tá? Essa é uma empresa, né, que ela gasta, né, todos esses produtos aqui, né, nesse custo. Eu quero fazer, obviamente, um diagrama de Pareto, né, para saber quais são as despesas, né, que apresentam maior significância para minha empresa, né, porque eu quero reduzir 20% das despesas, tá? E aí a pergunta é, né, o que você recomendaria, né, tá, fazer, né, para melhorar, para diminuir as despesas da minha empresa, tá? Obviamente, aí eu tenho que fazer o Pareto, né, tá? Obviamente, olhando, né, pessoal, quando eu tenho uma base de dados pequena como essa daqui, tá? É simples, né? Eu olho aqui, a maior despesa é, por exemplo, o táxi, tá? Então aí eu poderia, por exemplo, né, na minha empresa, estabelecer uma regra, né, para a utilização de táxis dentro da minha empresa, tá? Qual é o tipo de atividade, né, que o funcionário, né, ele está autorizado a usar táxis, né, por exemplo, né? Se eu for ver, né, o segundo maior custo, né, é, por exemplo, cartucho de impressora, tá? Aí eu vou fazer, por exemplo, um trabalho dentro da minha empresa, né, para diminuir a impressão, tá? Trabalhar mais com dados disponíveis, né, de forma eletrônica, né, tá? Então, ou seja, o diagrama de Pareto, né, ele começa a me dar sinais, né, ou me dar orientações, né, de como que eu faço para melhorar o desempenho da minha organização, tá? Da minha empresa. Tudo bem? Tá? Deixa eu só parar e compartilhar de novo, tá? Porque eu tive um probleminha aqui. Ué, deixa eu só colocar aqui. Ué, espera um pouquinho só, pessoal, aqui deu um pequeno probleminha. Tá aqui. Agora vamos tentar compartilhar de novo. Ué. Espera, pessoal, espera que tá dando um pequeno probleminha aqui. Tá? Deixa eu só permitir mais pessoas que entrem aqui na nossa sala. Tá? Vamos lá de novo. Beleza. Ó. Agora estou compartilhando de novo, né? Vocês devem estar vendo os slides de novo, né? Então, beleza. Então, esse é então o diagrama de Pareto, tá? Acredito que não tenha ficado claro, né? Para vocês como a gente utiliza então o diagrama de Pareto, tá? Uma outra ferramenta, né, que a gente vai explicar para vocês é o tal do diagrama de causa e efeito, tá? Vocês se lembram que eu falei, né, que o Ishikawa, né, tá? O Kaori Ishikawa, ele foi um dos gurus da qualidade, né? Que ele era o mais humanista, né? Então ele entendia o elemento humano como um elemento fundamental na empresa, né? Para identificar os problemas, né? Porque nada como o operador que tá no dia a dia da máquina, né? Para poder entender qual que é o problema que aquela máquina está tendo, tá bom? Tá? E aí ele fez um diagrama de causa e efeito, né?
Ele falou, olha, obviamente a visão dele, lá em 1950, né, era uma visão industrial, né, tá? Tanto é que esse diagrama ele é chamado diagrama espinha de peixe, né, diagrama 4M ou 6M, né, ou diagrama de Ishikawa, tá? Mas o que o Ishikawa, lá em 1950, né, ele descobriu, tá? Que a maioria dos problemas, né, que ocorriam na indústria, né, problema de peça defeituosa, tá? Ou era devido ao método, né, de fabricação, né? Ou era devido à mão de obra, né? Ou era devido ao material, né? Ou era devido à máquina, tá? E aí, posteriormente, incluímos meio ambiente e meio de medição, tá bom? Tá? Então, esse aqui é o diagrama de causa e efeito, né? Onde eu tenho, na ponta lá da minha espinha do peixe, eu tenho qual que é o meu problema, qual que é o efeito, tá? E aí eu tenho aqui o grupo de causas mais prováveis, né? Então, nesse caso, método, mão de obra, máquina, meio ambiente, material ou meio de medição, tá? E aqui, um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, vamos supor que eu tô lá, sou gestor, né, de uma empresa têxtil, né, que fabrica lá camisas, tá? E aí eu tô vendo lá na minha linha de produção, né, que 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 no processo produtivo, né, são produzidas muitas peças, muitas camisas com defeito, tá? E aí eu quero identificar qual que é a causa principal disso para poder trabalhar na causa e diminuir, obviamente, a ocorrência, né, de camisas com defeito fabricadas, tá? E aí o que eu faço, né? Então eu vou lá. Quais são as causas relativas à mão de obra, tá? Ou seja, quais são as causas relativas às pessoas que estão trabalhando na máquina, tá? Falta de qualificação, tá? Falta de treinamento, desmotivação, tá? Erro na costura ou fadiga do operador, tá? Então são as causas relacionadas à mão de obra, tá? Causas relacionadas à máquina, né? Tá? Falta de manutenção da máquina, tá? Máquina de costura com defeito, corrente gasta, tesoura pequena, tá? Em relação ao método, né? Número excessivo de pessoal no corte, molde com defeito, tá? E aí no material, tecido inadequado, né? Ou má qualidade da linha, tá? Então aí essas causas, né? Elas são identificadas, né? Através de um brainstorming que eu faço com o pessoal, tá? Então vamos lá, eu vou lá conversando com o pessoal, né? O pessoal fala, olha, essas camisas saem com defeito, né? Porque a máquina tem muita vibração, tá? E aí a máquina que tem muita vibração me leva, por exemplo, à falta de manutenção, tá? Aí antes de decidir qual que é a causa que eu vou trabalhar, eu vou, por exemplo, nos registros de manutenção dessa máquina, tá? Para saber qual que foi a última manutenção que foi executada, né? Se, por exemplo, não houve manutenção nenhuma, né? Ou a última manutenção foi há 5 anos atrás, né? Aí eu guardo essa causa como sendo, por exemplo, uma causa potencial, né? De contribuição da fabricação de camisas com defeito, tá? Vou olhar a mão de obra, né? Ah, essa mão de obra é uma mão de obra nova. Imagina o seguinte, né? Aí eu vou lá entrevistar a mão de obra, né? Percebo que a maioria dos funcionários são todos funcionários novos, né? E nenhum deles recebeu treinamento antes de iniciar, né? A trabalhar na máquina, tá? Aí, falta de treinamento, né? Eu colocaria também como potencial, né? Como potencial causa, né? Do meu problema que é camisas com defeito, tá bom? Tá? Então, essa técnica, né? Que é a técnica do diagrama de causa e efeito, né? Ele me leva a eu determinar, né? Quais são as causas, né? Principais, né? Que ocorrem efetivamente o meu problema, tá? E aí vamos tentar fazer um exemplo, né? Simples, né? Então, novamente, um exemplo que todo mundo possa colaborar
com a nossa discussão, tá? O meu problema é que a Faculdade Flamingo, né, está tendo uma evasão muito grande de alunos, tá? Como vocês poderiam, por exemplo, né, falem para mim algumas causas, né, relacionadas à mão de obra, né, devido ao meu problema, alunos evadindo a Faculdade Flamingo. Alunos indo embora, né, desistindo de estudar na Faculdade Flamingo. Relacionado à mão de obra. Atendimento? Atendimento, péssimo nível de atendimento, né? Por exemplo, mão de obra também, má qualificação dos professores, não é isso? Tá? Você falou muito bem. Agora, por exemplo, com relação à máquina, tá? Qual que é o problema, qual que é alguma causa, né, da Faculdade Flamingo estar perdendo alunos, né, relativo, por exemplo, à máquina? Pessoal, máquina, né? Ele está ligado à infraestrutura, tá? Então, por exemplo, causas relativas à máquina, né? Por exemplo, banheiros mal conservados, tá? Computadores desatualizados, biblioteca, né? Sem acervo, tá? Então, por exemplo, método. O que vocês colocariam como método? Da Faculdade Flamingo, por exemplo, está perdendo alunos. Entraria a mensalidade. Não, aí não, No- método significa métodos de trabalho, né? Qualidade de ensino? Eu diria, então, mas o método, né, qualidade de ensino, tá? Ele estaria mais na parte de mão de obra, né? Falta de professores? Falta de professor, poderia ser um método, ou, por exemplo, né? Plataforma do que mágico inadequada, né? E com relação ao material, né? Material poderia ser, por exemplo, o material disponibilizado lá no Que Mágico é um material ruim, né? Material incompleto, tá? Aí, mediante isso, eu vou começar a identificar qual que é a causa principal, né, de evasão aí da Faculdade Flamingo, tá? Utilizando, obviamente, esse diagrama de causa e efeito, os 4 M's. Deu para entender, pessoal? Sim. Beleza? Tá? Beleza. A outra ferramenta, né, que eu queria mostrar para vocês é a ferramenta que nós chamamos de 5W mais 2Hs, tá? Que é a ferramenta que vocês vão utilizar, né, no projeto de extensão de vocês, né, para estabelecer um plano de ação, né, que a empresa que vocês escolheram vai utilizar, né, para melhorar a satisfação dos clientes dessa empresa, tá? Mas como que é essa ferramenta 5W mais 2Hs, tá? Então, ele é um checklist utilizado, né, como método para construir planos de ação, tá? E os Ws, né, porque eles são 5 Ws, né? Os Ws correspondem, né, às seguintes palavras do inglês: what, né, que é o que, who, que é quem, when, que é quando, e why, que é por quê, tá? E os Hs correspondem a how, que é como, né? E how much, que é quanto custa, tá? Então vamos lá, então vamos percorrer lá agora os 5 Ws, né? Então o que? What, tá? É a ação ou tarefa proposta a ser realizada, tá? O why é a justificativa por que que eu preciso fazer isso, tá? O how é como que eu vou realizar aquela atividade. Who é quem é responsável pela ação, né? When é o prazo de conclusão, né? Where é o local aonde eu vou fazer isso, né? E o how much, ele é quanto vai custar.
Tá bom? Tá? Vamos dar esse aqui, né? O que, o porquê e o como são essenciais, né? Tá? Para mim definir o nosso 5W mais 2Hs, tá? Então vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo para facilitar. Vamos dar um exemplo dentro do projeto de vocês, tá? Vamos supor que eu escolhi lá, né? A minha empresa ele era um supermercado, tá? O atributo de valor, né? Variedade de produtos, tá? E aí quando eu fiz lá a pesquisa, né? De satisfação dos meus clientes, né? Tá? A grande maioria dos meus clientes reclamaram, né? Pontuaram muito baixo, né? A falta de variedade de produtos no meu supermercado, tá? E aí vamos tentar construir os 5Ws mais 2Hs, tá? Então, por exemplo, o que, tá? Ação, né? Ação aumentar, né, a oferta de variedades, né, no meu supermercado, tá? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque os meus clientes, né, estão reclamando, né, da falta de variedades, né, e a maioria deles já está indo para o supermercado concorrente, né, para comprar ao invés de ir para o meu mercado, tá? Como que eu vou, né? Como que eu vou melhorar a variedade de produtos no meu mercado, tá? Então, por exemplo, eu vou criar parcerias, né, com os principais fornecedores, tá? Então, vou criar parceria ao invés, por exemplo, eu tô lá na linha de congelados, tá? Eu só tô oferecendo lá a Sadia, tá? Então, eu vou lá fazer uma parceria com a Aurora, com a Friboi, com a JBS, né? Para ter mais variedades, né? De congelados lá nesse meu mercado, tá? Quem vai fazer isso? Por exemplo, é o gerente de compras, né? Desse mercado, tá? É ele que vai ser o responsável por buscar parcerias com fornecedores no mercado, né? Quando que ele vai fazer isso? Devido à prioridade que ele tem, né? Até final de novembro, né? Desse ano, né? Ele vai nos dar pelo menos um plano, pelo menos um cronograma, né? Tá? De quanto que ele vai melhorar a diversidade, a variedade de produtos, né? Aí ele vai falar, olha, a variedade de produtos lá na área de frios, né? Eu vou fazer isso até dia tal, tá? Então, aonde que ele vai fazer? Então é isso, olha, eu vou fazer nas áreas de maior reclamação por parte dos meus clientes, tá? E aí os meus clientes reclamaram muito de variedade na área de congelados, né? Tá? E, por exemplo, na área de hortifrutigranjeiros, tá? Que eu não tinha muitas frutas, né? Diferenciadas ali, tá? E quanto vai custar, tá? Isso aí vai me custar, não vai me custar, vai me custar, sei lá, um aumento de 15%, né? Tá? Dos meus estoques, né? Porque eu vou ter que, para aumentar a variedade, eu vou ter que ter mais itens circulando dentro do meu supermercado, tá? Então, isso aí eu acabei quantificando, né? Quantificando essa realização. Tudo bem? Tá? Pessoal, deu para entender também essa ferramenta 5W mais 2Hs? Tá? Ele é um modelo mental, né? Ele é um modelo mental, né? Para mim estruturar um plano de ação, tá? Então, se eu tenho uma determinada ação, né? Para ser feito na minha empresa, né? Então, como que eu garanto, né? Que essa ação vai ser executada, né? Então, uma das formas de fazer isso é através do 5W mais 2Hs. Tá bom? Beleza? Tá? Vamos tentar. Deixa eu ver a quantidade de slides que eu tenho. Não, ainda não tenho ainda um pouco, mas ainda dá para conversar um pouco mais, tá?
Vamos tentar fazer juntos, né? Um outro exemplo, né? De um 5W mais 2Hs, tá? Vamos supor, vamos pegar agora um exemplo, né? Por exemplo, de falta de alunos ingressantes na Faculdade Flamengo, tá? Vamos tentar fazer. O que vocês colocariam como o quê? Tá? Ação a ser realizada. Talvez a ação não seria aumentar o número de ingressantes, né, na faculdade no semestre? Não seria o quê? O que vocês colocariam no segundo quadro lá, que é o porquê? Porque o número de alunos ingressantes na faculdade está muito baixo, né? Tá? E se o número de ingressantes está muito baixo, né? A tendência, né, do número de alunos eles forem diminuindo ao longo à medida que o aluno vai, né, percorrendo, né, os diversos semestres, vai ser maior, tá? Então, como que eu poderia, né, aumentar o número de ingressantes da faculdade? O que vocês acham? Aumentando, por exemplo, né, as propagandas, né, tá? Ou a divulgação da faculdade, né, em meios mais massivos, né, de circulação de pessoas, tá? Como, por exemplo, anúncio no trem, né, ou anúncio no metrô, um exemplo, tá? Quem vai fazer isso? É o responsável por marketing, né? Quando que ele vai fazer isso? Ele vai preparar isso até o final do ano, né? Para que as propagandas, né, no metrô e no trem comecem a partir, né, do dia 1º de janeiro, ou dia 2 de janeiro, né? Que é quando os alunos já estão começando a pensar, né? Os alunos que ainda não escolheram a faculdade, né? Começam a pensar em qual faculdade eles vão fazer, tá? E aonde que eu vou fazer isso? Então eu vou fazer minha propaganda, então, nos vagões do trem, tá? Ou eu vou fazer essas propagandas, né, nas áreas de circulação até eu chegar nas plataformas, né? Então, aonde que eu vou fazer? E quanto vai me custar? Isso aí vai me custar, se eu escolher, né, uma zona, por exemplo, de passagem, isso vai me custar R$ 100.000 por mês, né? No mês onde eu vou estar inserindo aquela comunicação, aquele marketing. Tudo bem, pessoal? Vocês estão muito calmos, né? Muito, muito quietos, né? Tá? A minha pergunta, aí fica a minha pergunta, né? Vocês estão entendendo ou não? Sim, estamos entendendo. Beleza? Tá? Então, 5W e 2H é super simples, tá? E aí, fazendo uma correlação com o projeto de vocês, né? Tá? Aqueles atributos de valor, né? Que vocês precisam, né? Que o teu cliente, né? Pontuou baixo, né? É colocar os atributos de valor, né? Na primeira coluna, né? E depois definir um plano de ação para melhorar aquele atributo de valor. Tudo bem? Tá? Essa é uma ferramenta muito boa, viu, pessoal, né? Lá na empresa, né, eu uso bastante o 5W mais 2Hs, né? Principalmente quando a gente lá fez uma reunião, né? E definimos uma série de coisas a serem feitas, tá? Para formalizar, né? Quem vai fazer, quando vai fazer, né? Eu normalmente utilizo essa ferramenta, o 5W mais 2Hs, tá? Então a gente consegue, né? A gente consegue ter uma, digamos assim, né? A gente consegue ter uma adesão, né? Uma adesão, um comprometimento, né? Um engajamento, né? E também uma forma, né? De eu conseguir acompanhar, né? A realização, né? Desse plano de ação ao longo do tempo, tá? Porque muitas vezes nas empresas, né?
a gente falha, né, em realizar alguma coisa por falta de acompanhamento, né? E aí é gestão, né? Então, uma das formas de vocês melhorarem o acompanhamento é utilizar ferramentas que te auxiliem, né, a fazer esse acompanhamento, né? Então, por isso que o 5W mais 2Hs é uma ferramenta bastante interessante, tá bom? Aqui mais um exemplo, né, de um 5W mais 2Hs, né, tá? Então aqui, qual que é o problema, tá? Eu quero elevar a satisfação dos meus alunos, tá? Então aqui, né, por quê, tá? Então por que que eu quero fazer esse projeto, né? Para elevar a satisfação dos meus alunos, tá? Quem vai fazer? Então o José, tá? Então como que ele vai fazer? Ah, ele vai diminuir o desequilíbrio entre teoria e prática, tá? Qual que é a data limite que ele vai fazer? Ah, ele vai fazer até 19/8/96, tá? E aí tem um cronograma que eu coloco aqui também, tá? Depois uma outra linha aqui, ó. Aumentar a competência didática dos professores, né? Vai aumentar a satisfação dos meus alunos, tá? E aí quem vai fazer isso? Ao José, que ele é o coordenador acadêmico, tá? Como que ele vai fazer? Ele vai variar a metodologia de apresentação, né? E vai inserir também exemplos do cotidiano, né? Para o aluno poder relacionar a teoria com a prática. Tudo bem? Tá? Então, esse é mais um exemplo de como eu trabalho com esse 5W mais 2Hs. Beleza? Tá? Aí nós temos agora mais uma ferramenta, né? Tá? Que eu quero explicar para vocês, que é a ferramenta 8D. Tá? 8D é uma ferramenta, esse D é de disciplina, tá? Então é uma ferramenta, né, criada também para solução de problema, né, tá? Que ele é chamado de 8 disciplinas, né? Então existe uma teoria que diz que, né, se eu seguir as etapas do 8D, eu vou conseguir, né, resolver qualquer tipo de problema, tá? E quais são esses 8 passos, né? Primeiro passo é definir a equipe, tá? Isso aí é muito importante, né? Porque muitas vezes eu tenho lá um determinado problema, né? E aí eu começo a trabalhar em equipe, né? E aí, por exemplo, a pessoa que mais conhece do processo, né? Que eu quero melhorar, não está participando da equipe, tá? Então, aí a chance de eu conseguir, né? Ter sucesso, né? Na melhoria desse processo vai ser muito pequena, tá? Depois, segunda etapa, descrever o problema, tá? O que é que de fato está acontecendo, tá? E aí muitas vezes eu tenho que utilizar a técnica do Gemba Walk, tá? O que é a técnica do Gemba Walk? Eu tenho que ir até o lugar que o problema está acontecendo, né? Para poder identificar o problema lá ocorrendo, tá? Para mim poder entender de uma maneira clara qual que é o meu problema, tá? Depois, implementar ações de contenção, tá? O que é ação de contenção? É aquela ação imediata que eu faço para diminuir o efeito daquele problema, tá? Então, vamos supor que eu enviei, né, um produto defeituoso para o meu cliente. A ação de contenção, tá? Até antes de resolver por que que aquela peça foi errada para o meu cliente, né? A ação de contenção é, por exemplo, substituir o produto defeituoso, tá? Depois eu vou descobrir por que que aquele produto estava defeituoso, né? Mas primeiro eu vou eliminar, né, o efeito do problema, tá? Troco o produto no meu cliente, né? Meu cliente fica super satisfeito, né? E aí eu posso trabalhar com mais calma, né? Na tentativa de determinar qual foi o problema daquela peça defeituosa, tá? Depois, definir e verificar as causas raízes, né? E aí a ferramenta que a gente mais utiliza, né? Novamente, é o diagrama de Ishikawa, né? Depois, na quinta etapa, selecionar as ações corretivas permanentes, né?
que vão resolver aquele meu problema, né? Depois implementar ações corretivas permanentes, né? E depois verificar, né, se houve reincidência, né? Depois que eu realizei, né, a medida de correção, né, se o problema ainda continua, né, aparecendo ou não, tá? E depois, finalmente, né, não menos importante, reconhecer, né, o trabalho de todos dentro da equipe, né, que fizeram com que o problema fosse solucionado, tá? Então, dentro da metodologia 8D, né, eu quero comemorar, tá? Eu quero comemorar, né, a conquista, né, de ter resolvido esse problema, né, junto com a equipe que trabalhou na minha para resolver esse problema, tá? Então, se a gente fosse fazer um fluxograma, né, dessa metodologia 8D, né? Então, primeiro é consciência do problema, né, tá? A consciência do problema está naquela situação que eu falei para vocês, né? Conhecer o problema, né, tá? Reconhecer que aquele problema existe, tá? Porque muitas vezes nas organizações, né, tem um determinado problema que a própria organização não entende que aquilo seja um problema, né? Ou a organização não reconhece que aquele problema esteja acontecendo, tá? Aí, a partir daí, defino uma equipe multidisciplinar, né, que consiga, né, contribuir com a identificação da causa raiz do problema, né, e também contribuir com as ações, né, de melhoria que eu vou fazer para resolver aquele problema, tá? Depois, descrever da maneira que o problema acontece, tá? Quando a gente fala descrever, né, é também circunscrever o problema, tá? Então, se a minha empresa trabalha com 3 turnos, né, descrever o problema é: esse problema acontece em todos os turnos, tá? Esse problema acontece em todas as máquinas. Esse problema acontece com todos os operadores, tá? E aí eu começo a fechar melhor o meu problema, tá? Depois, estabelecer, implementar e verificar as ações de contenção, né? De contenção para o meu problema, né? Depois eu vou para o quadro vermelho, né? Que vocês estão vendo aí no centro, né? Que talvez seja a principal parte do 8D, né? Que é identificar as causas potenciais, selecionar as causas mais prováveis, tá? Saber se a causa potencial é efetivamente a causa real daquele problema, né? Então, vamos lá. Evasão dos alunos, né? Então, conseguir determinar que a principal causa é, por exemplo, preço da mensalidade, tá? Essa causa potencial é a causa do problema, né? Ou a causa do problema é que o aluno não percebe o custo-benefício, tá? Então, não é o preço que ele está reclamando, tá? Então, muitas vezes o que ele está reclamando é que ele não percebe, né? Que, sei lá eu, que os R$ 300 que ele paga na faculdade por mês, né? Se vale aquilo que ele paga, tá? Depois, né? Identificar as possíveis soluções, né? Depois selecionar e verificar as ações corretivas, né? Implementar, né? Depois verificar e prevenir a ocorrência, né? E depois, por fim, premiar, reconhecer a equipe, tá? E aí é de uma maneira sumarizada, né? Quando eu falo em identificar o problema, né, tá? Fatos relatados na linguagem do cliente, tá? Não adianta eu lá tentar identificar o problema, sendo que o meu cliente é que está tendo a dor daquele problema, tá? Então, é relatar da maneira que o cliente está reclamando daquele problema, tá? Depois, descrever é caracterizar e delimitar, tá? Como eu falei para vocês. Acontece nos 3 turnos, acontece em todas as máquinas, acontece com todos os operadores, acontece com todos os materiais, né?
E aí eu vou descendo, tá? Aí eu posso chegar à conclusão que não acontece em todos os turnos, né? Acontece, sei lá, eu somente no terceiro turno, tá? Não acontece numa máquina específica, né? Acontece em várias máquinas, né? Então aqui eu vou delimitar aonde que o meu problema ele ocorre, tá? Depois reunir as pessoas adequadas, né? Então, por exemplo, então, se é um problema por exemplo, de evasão de alunos, né? Muito provavelmente eu vou chamar, né, para compor a minha equipe, né, para tentar resolver esse problema, né? Talvez para compor, eu vou chamar alguém da área financeira, né? Vou chamar alguém de marketing, tá? Vou chamar alguém da direção da empresa, né? Direção da faculdade, né? Ou seja, pessoas que podem contribuir, né, com o entendimento do problema, né? E aí posteriormente, né, com a definição do plano de ação, tá? Depois, formação da equipe, aliás, formação da equipe a gente já falou. Depois, as ações de contenção imediatas, tá? Como que eu poderia fazer, nesse caso, uma ação de contenção, tá? Toda vez que o aluno quiser trancar a matrícula, né? Ele vai passar por uma entrevista, né? E é nessa entrevista que eu vou tentar reverter, né, a desistência desse meu aluno, tá? Então é uma ação de contenção para o meu problema, tá? Depois analisar as causas, né, que favorecem, né, a ocorrência do problema, tá? Depois definir a ação corretiva. Vamos supor que na análise de causa, né, eu chegue que o problema é que o aluno não percebe, né, a relação custo-benefício, tá? Qual que é a ação corretiva, né? A ação corretiva é mostrar, né, é mostrar para ele, por exemplo, que aquele valor que ele está pagando é um valor compatível com a qualidade, né, do ensino que ele está recebendo, tá? Então, por exemplo, o aluno está reclamando que o preço do EAD ele é muito caro, tá? Só que ele não percebeu, né, que, por exemplo, que o EAD da Faculdade Flamengo, né, por exemplo, como essa aula de hoje, né, ela é feita com aula ao vivo, né? E as outras faculdades, né, mais baratas, né, são feitas com aulas gravadas, tá? Então, por exemplo, a aula ao vivo, como nós estamos aqui, vocês têm interação, né? Então, por exemplo, por isso que eu estou perguntando para vocês, se vocês têm alguma dúvida, estou perguntando, né? Estou estimulando vocês a participarem da aula, né? Tá? A aula gravada não teria essa interação, tá? Né? E depois, teste em escala, né? Para eliminar os efeitos colaterais, né? Então, ações sistêmicas, né? E depois, reconhecimento das lições aprendidas. Tudo bem? Tá? E aí, pessoal, a gente parte para a última e não menos importante, né? Ferramenta que se chama Gucci, tá? Gucci é uma ferramenta que ela significa, né, as iniciais dessas 3 letras em português, tá? Então é gravidade, urgência e tendência, tá? Então, novamente, ela é uma ferramenta utilizada para definir prioridades, tá? E quando eu estou tratando de dados não quantificáveis, tá? Quando eu tenho dado quantificável, né? Quando eu posso levantar um determinado número, né? A melhor ferramenta de priorização que nós já vimos hoje é o Pareto, tá? E aí vamos lá, né? Então, gravidade, urgência e tendência, tá? Então, por gravidade, né? O que nós entendemos? É o quanto que aquele problema, né, ele provoca dano, né, no meu cliente, tá? Então devemos considerar na gravidade, né, a intensidade, a profundidade dos danos que o problema pode causar, tá? Então a gravidade
está muito ligada com a questão de custo, né? Depois, por urgência, né? Nós temos que considerar o tempo, né? Para que essa insatisfação do meu cliente, né? Ele ocorra, tá? E depois, tendência, né? Se isso tende a piorar, né? Se isso tende a estabilizar, né? E se isso tende a permanecer o mesmo, tá? Então, de uma maneira grossa, né? Se eu tenho um determinado problema que é super grave, tá? Que se eu não resolver aquele problema, né? O meu cliente vai abandonar a minha empresa, né? Então ele é super grave, tem uma urgência de resolução super alta, né? E se eu não fizer nada agora, o negócio vai piorar, tá? Então no GUT, né? Ele vai ter as notas máximas, né? Nas 3 categorias, tá? Então vamos lá. Então como que eu faço o GUT, né? Então, após a identificação do problema, nós vamos atribuir pesos, né? Que vai a 1 a 5, né? Considerando cada variável GUT, tá? Depois de seguir, eu tomo, né, essas notas e multiplico entre elas, tá? Então, vamos supor que eu tenha uma nota 5 para gravidade, né? Então, ou seja, é super grave, tá? Eu tenho 4 para urgência, tá? Então tem também uma urgência grande na resolução daquele problema, tá? Mas eu tenho, por exemplo, 1 para tendência, tá? Se eu continuar com aquele problema, eu não vou ter aumento da situação danosa, tá? Então, ou seja, então não tem tendência de piorar, tá? Aí quando eu multiplico 5 por 4, né, vai me dar 20, tá? Aí 20 é o meu número de priorização. Tudo bem? Tá? Aí vamos dar aqui um exemplo, né? Primeiro critério, né? Então eu dou nota 1, né? Para gravidade quando o dano ele é pequeno, tá? Eu dou número peso 2 quando a gravidade ele leva a um dano leve. 3 para um dano regular, né? 4 para um grande dano, né? E 5 para um dano gravíssimo, tá? Com relação à urgência, né? Tá? Eu dou peso 1, né? Quando eu não tenho urgência, tá? Aí estamos falando em 2 ou mais meses, né? Que eu poderia resolver o problema sem gerar, né? Nenhuma insatisfação por conta do meu cliente, tá? 2, né? Quando eu tenho um prazo, né, para resolução em torno de 1 mês, né? Depois 3 para uma quinzena, né? 4 para uma semana, né? E quando eu dou 5, significa que aquele problema ou o cliente, né, gostaria de tê-lo resolvido imediatamente, tá? E qual que é a tendência disso? A tendência é desaparecer, né? O problema. 2, reduzir-se ligeiramente, tá? 3, permanecer o mesmo, né? 4, aumentar, né? E 5, piorar muito, tá? E aqui nós vamos dar um exemplo aqui, ó, tá? Então vamos supor que eu tenha que priorizar os itens de manutenção de um automóvel, tá? Então eu não tenho dinheiro, eu sei que meu carro, né? Ele não está muito bom, né? Preciso viajar com esse carro, né? Para o interior de São Paulo, né? Não tenho dinheiro para resolver todos esses problemas, né? Tenho um orçamento reduzido, né? E através do GUT eu quero ter uma base analítica, né? Para tomar decisão né? Em qual problema eu vou atuar primeiro, tá? Então vamos lá. Pneu desgastado, né? Pneu careca, né? Eu coloco como gravidade 5, né? Porque, obviamente, pneu careca, né? Eu posso perder a direção e posso morrer, tá? Posso bater e posso morrer, tá? Qual que é a urgência? A urgência é para ontem, tá? Imediatamente. Eu não posso ficar trabalhando, não posso ficar andando de carro com aquele pneu
super careca que já está aparecendo as malhas de ferro lá, tá? E qual que é a tendência, tá? A tendência é piorar, tá? E aí eu coloco lá uma nota 4, por exemplo, tá? Aí quando eu multiplico 5 vezes 5, 25 e multiplico por 4, ele vai me dar uma pontuação de 100, tá? Depois o outro problema que meu carro tem, para-lama amassado, né? Qual que é a gravidade disso? Nenhuma, tá? Coloquei aqui de 2, né, tá? Mas o dano é muito, muito pequeno, tá? Né? Qual que é a urgência que eu tenho para resolver o problema do para-lama amassado, tá? Também a urgência que eu tenho é muito pequena, tá? E qual que é a tendência? A tendência, obviamente, por que eu não coloco 1, né? Porque o critério do 1 é quando o problema desaparece, tá? Se eu tô aqui com o paralama amassado, o paralama não vai sumir, tá? Mas também ele não vai piorar, né? Então, por isso que a gente coloca lá a pontuação 2, tá? Multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, né? Minha pontuação dá 8, tá? Luz do freio não acende, tá? Qual que é a gravidade? A gravidade é 3, né? Qual que é a urgência? A urgência é 5. Eu tenho que resolver esse problema da luz de freio imediatamente, porque se eu estou andando à noite, né, tá? Ocorre uma freada brusca, né? Eu piso no freio, né? E o freio não acende a lâmpada, né? Eu corro o risco de alguém bater atrás de mim, tá? E depois a tendência, né? A tendência é ficar estável, tá? Então aí nós colocamos também nível 2, tá? Vazamento no freio, tá? Qual que é a gravidade? A gravidade é 4, né? Tá? Porque o freio, ele não perde, né, a frenagem de uma hora para outra, ele vai perdendo de uma maneira progressiva, tá? Por isso que a gravidade não é tão alta como a do pneu desgastado, né? Qual que é a urgência? Eu já colocaria 5 ali, né? Não, é Eu que já, eu assim, já tinha né? deixado 5. Não, isso aí, ele é subjetivo, tá? Tá? Mas, por exemplo, se eu quiser, mais uma vez, naquela situação que eu falei, né? Se eu não tenho dinheiro para fazer tudo, eu tenho que dar uma priorizada, tá? Então, por exemplo, o vazamento no freio, tá? A gente sabe, por exemplo, né? Se eu vejo que o vazamento ele não é grande, tá? E aí todo dia, né? Todo dia, opa, tá? Todo dia, né? Antes de sair com o carro, eu vou lá e olho o reservatório do fluido de freio, tá? E aí eu ando sempre com uma garrafinha, né? Que quando chegar a um determinado nível, né? Eu vou lá e encho de novo, tá? Então você percebe que vazamento no freio não é tão grave como o pneu desgastado, tá? Então qual que é a urgência disso? Também não é tão grave como o pneu, né? Porque eu posso ir convivendo, né? Ainda, né? Completando o fluido de freio, né? Mas ele tem uma tendência alta, né? Porque a tendência é piorar, né? Aquele vazamento ir aumentando, né? Chega um momento que já não dá mais para ficar simplesmente completando o nível, tá? E aí vamos dar um outro exemplo lá, ó. Retomada do motor engasgada, tá? Então, qual que é a gravidade? Gravidade 4, né? Urgência 3, né? E tendência 4, que também tende a piorar. Então, 4 vezes 3 dá 12, vezes 4, 48, tá? Vamos pegar agora Não, beleza, é isso mesmo, tá? Aí depois lá eu classifico, né? Então, se eu não tenho dinheiro, né? Para resolver todos os problemas, né? Ao mesmo tempo, né? Eu sei que a minha prioridade, quando sobrar um dinheirinho no meu orçamento, né? A minha prioridade é resolver o problema do pneu, tá? Depois que eu resolver o problema do pneu, né? Sobrando uma graninha, aí eu vou resolver o meu problema do freio, tá? E resolvendo o problema do freio, aí sobrou uma graninha, né? Aí eu vou resolver o problema do motor engasgado, tá? O problema, por exemplo, do estofamento rasgado, tá? Praticamente eu não vou mexer, tá?
eu deixo lá, ele está como última prioridade, né? É só se tiver dinheiro sobrando, já não tenho mais nenhum problema, né? De manutenção do meu carro, né? E eu quero, por exemplo, daqui a um ano vender o carro, tá? Aí em algum momento, né? Até a venda do carro, eu vou lá trocar o estofamento, né? Para obviamente não ter um prejuízo muito grande, né? Na hora que eu vou vender esse meu veículo, tá bom? Tá? Então ele fica como prioridade lá para trás, né? A mesma coisa o paralama amassado, né? Eu consigo andar com esse carro com paralama amassado, né? Sem problema nenhum, sem receber multa, né? E aí quando eu tiver um dinheirinho, aí eu vou lá e conserto, tá? Diferentemente, né? De, por exemplo, de vazamento do freio, né? Que aí eu tenho que resolver, tá? Não tem outra opção, tá bom? Tá? Pessoal, era isso, tá? Pergunto para vocês, né? Se vocês têm alguma outra dúvida, tá? Então vamos lá novamente com as ferramentas que a gente viu hoje, tá? Então nós vimos diagrama de Pareto, né? Tá? Eu sei que talvez a construção do diagrama de Pareto, né, nos percentuais, né, talvez não seja tão fácil para vocês, tá? Mas novamente é simples, né? É só pegar a quantidade de vezes que o fenômeno ocorre, né, dividir pela quantidade total e multiplicar por 100, tá? Aí eu vou ter o percentual de cada probleminha desse individualmente, tá? E aí, obviamente, nesse exemplo aqui, né? Eu sei que se eu trabalhar, né, nessas três causas, né, eu vou conseguir resolver 80% dos meus problemas, tá? Vejam que essa é a teoria do ótimo é inimigo do bom, tá? Então, por exemplo, seria bom que eu resolvesse 100% dos meus problemas? Seria super bom, tá? Só que como eu não tenho dinheiro, se eu resolver 80% dos meus problemas, já tá muito bom, não é isso? Tá? Aí falamos lá do Pareto, né? Que o Pareto, né? Dependendo da ótica que eu vejo, né? Eu vou enxergar o Pareto por visões diferentes, né? Então aqui, né? Nós tivemos um dos alunos, né? Iria priorizar pelo custo, né? E a outra aluna iria priorizar pela quantidade defeituosa, né? Principalmente pela eficiência, né? Tá? Essa aluna pensou, né? Se a cada 6 peças, 5 saem defeituosa, tá? Eu vou ter um transtorno muito grande na minha produção, tá? Então, por isso que apesar de o custo ser baixo, tá? Para ela lá que é gerente de produção, né? Ela precisa resolver, né? Porque se a cada 6 peças produzidas, 5 saem defeituosas, ela vai ter que reproduzir, né? Ou produzir novamente aquelas 5, tá? Então, Pareto é uma questão do olhar, né? Tá? Que ótica que eu olho o meu problema, tá? Depois a gente falou do diagrama causa-efeito, né? Tá? Que eu vou encontrar a causa do meu problema, né? Baseado, né? Nos 4 M's, né? Mão de obra, máquina, método, material, tá? O Kaori Ishikawa dizia que, tá? Uma das causas é a causa raiz do meu problema, tá? Depois a gente falou no 5W e 2Hs, né? Como uma ferramenta de formatar um determinado plano de ação, né? Com o objetivo de não esquecer nenhum detalhe, né? Do plano de ação a ser cumprido, né? Estabelecer responsabilidades muito claras, né? De quem vai fazer e quando vai fazer, tá? Então, aquela minha ação tem nome, tem RG e tem prazo para resolução, tá? Então, quando eu estabeleço quem é que vai fazer e qual que é o prazo que ele tem, tá? Me permite fazer um gerenciamento mais adequado, né? Da solução daquele meu problema, tá? E passamos pelo 8D, né? E depois, finalmente, passamos pelo GUT, tá? O GUT é uma ferramenta que eu gosto bastante também, tá? Porque é uma ferramenta, né, que ela me leva ao bom senso, tá? Sei que eu não posso resolver tudo, né? Mas aí eu vou priorizar aquilo que é mais importante, tá?
Então, no dia a dia, né? No dia a dia, principalmente das nossas indústrias, né? Das nossas fábricas, né? Ou das empresas aos quais eu trabalho, né? Se eu tiver que tomar uma decisão, né? Levando-se em consideração que eu não tenho recurso para tudo, né? Aí o GUT passa a ser fundamental aí para mim ter, né? Uma decisão, né? Do que resolver primeiro de uma maneira mais clara, né? De uma maneira mais adequada. Tá bom? Tá. Vou parar aqui, vou interromper primeiro o compartilhamento, tá? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Tá? Nessa prova conclusiva, tá? Obviamente o objetivo, né, vai ser vocês, se vocês entenderam, tá? Para que serve a ferramenta, tá? É isso que vai estar na conclusiva, tá? Na conclusiva, obviamente, eu não vou pedir para vocês construírem nada, né? Tá? Porque obviamente nós nem tivemos tempo hábil, né? Para estar trabalhando e até em EAD é um pouco mais difícil tá construindo essas ferramentas junto com vocês, tá? Mas o entendimento da ferramenta, né, é que é importante vocês saberem, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, novamente, para quem chegou um pouco mais atrasado, um pouco atrasado, né? Vocês devem ter recebido um e-mail da faculdade, né? Dizendo que as provas iam estar disponíveis a partir das 21 horas de hoje, tá? Provavelmente eu consiga postar a prova amanhã, tá? Mas aí também eu dou um dia a mais, tá? A prova, ela tá pela... Quer ver? Deixa eu só olhar aqui, tá? Pela definição da faculdade, tá? A prova ela iria até meia-noite do domingo, tá? E aí, obviamente, eu aumento um pouco o prazo, talvez meia-noite da segunda ou da terça, tá bom? Para dar mais tempo para vocês, tá? Mas vocês podem ter certeza, né? Que de qualquer maneira, né? Vocês vão ter o final de semana inteirinho para fazer essa avaliação, sem problema nenhum, tá bom? Tá? Então não vai ter problema, tá? Pessoal, alguma dúvida, né, com relação a essa disciplina, né? Então, novamente, essa foi a última aula, né, dessa disciplina de gestão da qualidade total, né? Observem depois, né, o calendário, né? O calendário da prova ou do acompanhamento dos projetos, né? Teve alguém que me perguntou da segunda lá. Pode deixar, viu? Pode deixar que eu deixo aberto esse prazo, né? Até segunda, até terça. Acho que eu vou deixar aberto até terça-feira, tá? Para que vocês possam fazer essa prova aí com tranquilidade, tá bom? Tá? Pessoal, Professor, pode falar. então a conclusiva o senhor vai deixar aberto até a terça-feira? É. Até a meia-noite da terça-feira? Cara, Perfeito, obrigada. tá bom? E eu devo postar ela durante o dia de amanhã, tá? Tá? Eu não prometo que logo às 6 horas da manhã ela esteja lá, tá? Mas aí durante o dia, até o final do dia, até o final da tarde, né? De amanhã ela já vai estar lá no portal aberta para vocês fazerem, tá bom? Tá bom, perfeito. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida a mais que vocês queiram esclarecer, né? O que eu falei para vocês, né? Acompanhe depois. Deixa eu ver se eu abro. Aproveitando, deixa eu ver se eu abro novamente, né? Aquele material, né, do trabalho de extensão, tá? Deixa eu compartilhar de novo com vocês, tá? Já que nós não vamos ter mais essas aulas de quinta, né? Tá? Mas deixa eu abrir. Deixa eu abrir o. Deixa eu abrir o cronograma de acompanhamento das aulas, tá? Para que vocês possam novamente olhar, tá bom? Tá?
porque é importante que vocês saibam, né, quais são os dias, né, que nós vamos estar tendo aqueles acompanhamentos, né, daquele projeto de extensão, tá bom? Tá? É importante que vocês saibam disso para que não gere nenhum tipo de problema, né? Tá? Deixa eu só abrir aqui o calendário. Tá? Pessoal, ó, eu vou novamente compartilhar a minha tela, tá? Então esse aqui, pessoal, é o calendário, né, dos nossos encontros, tá? Devido ao feriado, né, o próximo encontro, né, que eu vou ter com vocês, né, como suporte, né, apoio, né, em esclarecimento de dúvidas é no dia 19/10, tá? É por isso que eu falo para vocês, eu diria assim, por favor, me mandem a lista dos grupos, né, no máximo até a primeira semana de outubro, hein? Tá bom? Tá? E aí esse dia 19, né, ele vai ser das 9h30 até as 22 horas, esse horário aí de acompanhamento, tá bom? Tá? E aí em novembro, né, no dia 9, no dia 23 e no dia 30, tá? O dia 30 nem dá para contar muito, porque obviamente já é a entrega do projeto, tá? E aí novamente, né, esse projeto, né, no dia 30, né, eu vou escolher um grupo apenas, né, para o grupo apresentar o projeto para os demais alunos da sala. Tá bom? Tá? Beleza, pessoal, era isso. Tá bom? Tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ainda temos uns minutinhos finais para vocês perguntarem alguma coisa. Pode perguntar, ô Suelen. Professor, sobre as notas e as atividades que foram feitas, Ah, vai ficar aberto até ao fechamento da conclusiva? sim, sim. Ok. Esse vídeo vai ser posto também no material? Esse vídeo da aula de hoje? Isso, exato. Sim, sim, é assim. Esse vídeo ele demora um pouco para carregar, tá? É por isso que eu não co- é, é por isso que eu não consigo, por exemplo, postar hoje, porque ele demora para processar, né? Tá? Mas eu consigo colocar até amanhã de manhã, eu consigo postar. E aí vou postar tanto o vídeo daquela aula de orientação do projeto de extensão, né? Aquela meia hora que nós fizemos das 7 às 7h30, né? Como também essa aula, né? Que foi das 7h30 até as 9, tá bom? Ok, obrigada. Tá bom? Professor, Lembrar, para quem já havia me perguntado, tá? Porque eu vi que teve e-mails perguntando a respeito disso, as continuadas são os testes de conhecimento, tá? O que está lá no portal como teste de conhecimento é o que eu vou utilizar para dar nota para vocês nas continuadas, tá bom? professor, Pode falar. para mim, na minha grade, não tem esse projeto de extensão de qualidade. Você vai ter que perguntar que se não tem mesmo, né? Tá? Porque o problema, o Henrique, né? Isso, Tá? O problema, Henrique, é depois a faculdade perceber que por engano não te matriculou nessa disciplina. Tá? É por isso que eu te sugeriria, né, você falar com alguém da faculdade, secretaria, coordenação acadêmica, alguém, tá? Falar, olha, a minha grade não consta o projeto de extensão, tá certo mesmo, eu não preciso fazer, tá? Ter isso muito bem esclarecido, tá? Porque senão depois você não faz, fica sem nota, né? E aí depois vai naquela história, esqueceram de colocar o teu nome lá, né? Então esclareça isso, tá? Para você não ter problema depois, tá bom? certo. Não passa na faculdade para ver. É. Pessoal, alguma dúvida a mais? Ainda temos aí alguns minutinhos.
Podem perguntar tanto a respeito dessa Desculpa, eu disciplina não ouvi ou até que dia que vai estar disponível a data das atividades. até terça. Ah, tá ok, obrigada. Tá? É junto com a data da conclusiva, tá, Sabrina? Tá? Ah, tá bom. Então, por exemplo, eu vou fechar a conclusiva na quarta-feira de manhã, né? Porque vai ficar aberto para vocês até meia-noite da terça, tá? Aí, quarta-feira de manhã, eu já fecho o cadeado, tá? Aí já não vai dar mais para vocês fazerem nem as continuadas, né? E nem mais fazer a prova. Ah, tá bom. E logo em seguida sai o resultado, professor? Entre quinta e sexta-feira já sai o resultado dessas? É automático, Sabrina. Porque isso é porque essas provas têm correção automática direto pelo sistema, Ah, tá ótimo. tá bom? Tá? Mas aí fica tranquila. Fica tranquila porque assim, né? Tudo aquilo que a gente falou e também aqueles testes de conhecimento, não, a prova conclusiva não tem a intenção de ser nada diferente disso, tá? Tá bom, professor, obrigada. Beleza? Falou, gente, era isso. Então, se vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Caso não, né? Deixa eu somente encerrar a gravação, tá? Bom, a gravação